Aqui no Lucro do Dia você já viu sobre fundos de investimento, entendeu o que é esse produto. E lá a gente falou naquele outro vídeo, a gente falou de diversas categorias. Entre elas a parte de renda fixa, falamos sobre que existem, né, fundos simples, referenciado DI. E o vídeo de hoje é para falar sobre essa aqui, ó, crédito privado. Como que funcionam os fundos de renda fixa crédito privado? Vamos lá? Lembrando, essa categoria que eu estou falando aqui é a categoria do lucro do dia. É a forma como que eu pensei de simplificar o entendimento de como estão distribuídos os fundos de investimento no Brasil. Mas existe lá a instrução da CVM e a Anbima, que elas têm as categorias, óbvio, que é muito próximo disso. E eu vou colocar o link para você consultar o manual de fundos e aprender mais sobre esse assunto também aqui na descrição desse vídeo, tá? Então vamos lá. Olha só, quando a gente fala de fundo de renda fixa, os fundos que eu posso separar como crédito privado são aqueles fundos que eles não investem somente em títulos públicos ou grande parte em títulos públicos. Esses fundos podem ter, por exemplo, uma debenture, né, que é um crédito privado. Estou emprestando dinheiro para uma empresa. André, mas isso significa que o fundo que faz um crédito privado é um fundo super arriscado? Não necessariamente, né? Esses fundos, quando eles fazem essas aplicações aqui, eles vão primeiro olhar como que é a classificação de risco dessas empresas. Óbvio que tem também uma quantidade de concentração máxima que os fundos vão utilizar, os gestores dos fundos vão utilizar, eles vão diversificar em diversas instituições, justamente para que o investidor, né, que é conservador, ele tem uma rentabilidade, né, honesta, entre aspas, e um risco tranquilo em relação a uma quebra de alguma instituição ou alguma empresa, tá? Esses fundos de crédito privado, eles tendem a ter uma rentabilidade um pouco melhor, né, do que esses fundos de cima, o simples e o referenciado DI. Então, se eu for fazer aqui, ó, um gráfico de rentabilidade aqui, sendo que aqui eu tenho o tempo que vai passando e aqui a evolução do meu patrimônio, se eu traçar aqui a linha do CDI, normalmente esses fundos tendem a ter uma rentabilidade um pouco acima, né, do CDI e melhor do que um fundo simples e um fundo referenciado DI. Um ponto que é legal também você olhar, sempre que vai aparecer no nome do fundo que você vai investir, ele vai aparecer lá o nome do fundo, da gestora, aí vai aparecer assim, RF longo prazo, ou RF CP de curto prazo, RF CP de crédito privado longo prazo, ou RF CP de curto prazo. Então cuidado com esse CP aqui, pode ser de crédito privado também, tá? O que significa esse curto prazo e longo prazo? Basicamente é como que a carteira do fundo ela está dividida. Então os fundos que são considerados de curto prazo, o vencimento dos títulos que estão dentro do fundo, eles têm um período máximo de 1 ano. Tá? Já os de longo prazo já é livre, né? Pode ter menores, mas eles podem ter títulos que vão vencer lá na frente. Tá? Claro, né? Mesmo um fundo que tem que seja de longo prazo, para você, investidor, solicitar o resgate, não significa que você só vai resgatar lá no ano que vem ou daqui a X anos, né? Ele vai ter aquele mesmo formato, D mais alguma coisa que você vai ver antes de investir. Normalmente, os fundos aqui de renda fixa, dessa subcategoria do lucro do dia aqui, de crédito privado, muitos que eu vejo aqui no mercado são D mais 30. Então, o dia que eu solicito o resgate, aproximadamente, né, se for D mais 30, vai ser 30. 30 dias depois, eu vou ter a liquidez eu vou ter financeiramente esse dinheiro do investimento. Tá? E aí, mesmo assim, ele pode ser um fundo de curto prazo ou um fundo de longo prazo. O que eu, André, prefiro? Tá? Se eu for investir em um fundo de renda fixa, eu prefiro um fundo de renda fixa longo prazo. Por quê? Porque esse tipo de fundo de curto prazo, como os títulos que estão dentro do fundo têm um vencimento até 1 ano, a alíquota de imposto de renda também é diferente. Então, nesse aqui, é aquela alíquota decrescente, mas no mínimo, ou melhor, no mínimo 20%. Então, aquela 22,5%, se eu ficar de 0 a 6 meses, acima disso é 20%.
Já num fundo de longo prazo, você tem aquela tabela decrescente também de renda fixa, mas ó, de 0 a 6 meses eu pago 22,5% de IR, de 6 meses a 1 ano eu pago 20% de IR, de 1 ano a 2 eu pago 17,5% e acima de 2 eu pago 15% de IR. Então, acaba nesse ponto aqui, conforme o tempo vai passando, se eu ficar muito tempo nesse fundo, esse de longo prazo é melhor. Claro, né? Se eu ficar um tempo mais curto, alguma coisa do tipo, compare qual que seria melhor aqui para você. Lembrando, sempre utilize a comparação antes de investir. Nunca sai investindo assim do nada. O objetivo aqui não é falar para você investir nesse ou naquele, é mais levar um conhecimento para você. Depois de você fazer o perfil do investidor, saber exatamente como que funciona esse tipo de fundo, aí sim que você vai fazer o investimento, com acompanhamento também. Outro ponto, tem fundos de renda fixa que são perigosos, que investem em títulos muito louco aí, que pode quebrar ou o que for. Pode até ter fundos desse tipo, mas não se preocupe, porque a gente está falando aqui de nós, investidores tradicionais. Né? Esses tipos de fundos que são mais perigosos, nesse sentido que eu acabei de falar, são específicos para investidores qualificados. Não é o caso aqui que a gente está falando, tá? Então, normalmente esses fundos aqui são bem tranquilos. André, você colocou aqui, ó, essa rentabilidade, né, uma linha reta, entre aspas, do fundo de renda fixa que tem crédito privado, mas eu vi lá nas minhas aplicações que a rentabilidade foi caindo. Antes, no ano passado era 1% no mês, aí foi caindo para 0,9%, 0,8%. Né? O que acontece? Isso é absolutamente normal, tá? O fundo provavelmente está até com performance também melhor, né? Ou um pouco pior do que o CDI, mas é porque um fundo de renda fixa, ele investe em títulos de renda fixa. E se a taxa básica de juros, a taxa normal está caindo, ele vai ter acaba tendo essa referência, ele acaba tendo essa influência, eu acho que é melhor essa palavra. Então, mesmo assim, um fundo, por exemplo, que rendeu 0,8 não significa que ele está tendo prejuízo ou tendo algum problema no fundo, não. Simplesmente a taxa de juros do país está caindo e por isso a rentabilidade também diminui nominalmente. Por isso sempre a gente olha em percentual do parâmetro aqui do indicador que a gente está olhando, no caso o CDI. Bom, eu acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tipo de fundo, coloque aqui embaixo que eu respondo. Se você gostou, dê like e, claro, compartilhe com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.